Alô, galerinha da Fox Vestibular, mais uma vez estamos aqui para uma aula de geografia e dessa vez eu preciso que vocês passem por uma questão da apostila, até para a gente seguir aí o capítulo 4, o último capítulo da apostila 1 ainda, tá? Onde nós estaremos vendo os recursos minerais, ou a utilização dos recursos minerais também no nosso dia a dia, em momentos comuns, como nós utilizamos, por que utilizamos, mas precisamos de levar em conta também a degradação ambiental que acontece devido a essa exploração. Nos últimos anos nós tivemos 2 atentados, né? Mariana, o primeiro, o maior atentado, que matou muita gente, degradou muitos lugares, destruiu muitos rios, né? E com isso nós temos uma fiscalização que falha, uma parte do governo que não fiscaliza, que não mantém seus órgãos ali, e quem sofre mais são os trabalhadores ou aquelas famílias que vivem em torno das barragens, né? Lugares estes que se romperam e destruíram então uma boa parcela das cidades aí, da onde Samarco, Vale fazem essa exploração. Na última aula que nós encontramos, por exemplo, nós até citamos aquele navio encalhado chinês, né? Lembra que estava encalhado a 100 milhas náuticas do nosso Nordeste, né? Transportava tanto minério de ferro explorado aqui nas nossas Minas Gerais, como também o próprio petróleo, fonte energética, né? Que deveria ser aí utilizada dentro do nosso país para que o nosso produto também pudesse ficar mais barato. Depois nós não entendemos o porquê que nós temos aí então esse conceito muito básico no valor dos produtos. Mas de forma muito simples, então, nós vamos passando aí por algumas imagens, mostrando alguns conceitos básicos e o uso dos recursos minerais ao longo da história. Nós sabemos que os próprios homens das cavernas já utilizavam esses recursos minerais, inclusive as pedras, para que pudessem fazer cortes, para que elas pudessem trazer para eles benefícios, né? Mas a utilização do mineral é muito antiga, tá? E com isso, nós tivemos aí na Idade Média o cobre, o bronze, todos esses recursos, o próprio ouro, o ferro, né, sendo utilizado aí. E claro, hoje, principalmente dentro dessas inovações tecnológicas que nós temos. O que você utiliza hoje que não utiliza minérios? Pense para você ver. Seu celular, que tem cobre, que tem o próprio minério de ferro e outros minerais compostos orgânicos dentro dele, tá? Seu micro-ondas, a sua TV, seu smartphone, seu rádio, seu tablet, seu notebook, as talheres que você usa, as porcelanas que você usa na sua casa. Então olha para você ver como que nós estamos envolvidos por esses minerais e também necessitamos desses minerais para o nosso desenvolvimento. Mas olha qual a forma que ele é explorado. O problema não é a utilização dos recursos minerais. O problema é a forma na qual eles são explorados pelas grandes empresas. E essas empresas muitas vezes deixam a desejar, principalmente a poluição das águas, né? O que afeta aí os nossos biomas, destroem as nossas espécies animais e vegetais e contaminam nós homens, destroem também grandes biomas devido a essa utilização inadequada dos maquinários, tá? Com isso, então, o que são os minerais de forma muito simples, tá? Minerais, então, são compostos químicos naturais, né, que se formam a partir de processos físicos, químicos, que operam na crosta terrestre. Calor, né, o que a gente viu na última aula. O próprio magma é capaz de compor aí esses minerais, de cristalizar esses minerais. Com isso, nós vamos ter aí o exemplo do quartzo, que é utilizado no piso, nas pias, decoração de banheiro, para que fique bem bonito. A areia que utiliza na construção das casas, na produção do vidro, né? A argila,
que é o barro, né? Que também podemos ter alguns tipos de areia, mas vamos dar característica aos barros para a produção de porcelanas, para a produção de vasos ou outros produtos, e o próprio urânio, xisto betuminoso, ferro, manganês, ardósia, pedra brita, tá? Isso tudo são modelos de minerais que nós temos, tá? Aqui na nossa região é muito característico na Serra de Belo Horizonte ou em Belo Horizonte se explorar o minério de ferro, que é exportado para todo o mundo. Nós temos países que mesmo com potencial grande de reserva de minério de ferro, possuem um grande potencial de compra desse minério do Brasil. Mas aí nós temos um processo econômico. Nós mantemos com esses países, como China, como Estados Unidos, uma ordem comercial, mas quando faltar aqui, nós vamos precisar de comprar. E aí vai. Quando formos comprar, compraremos pelo preço que estamos vendendo ou pagaremos mais caro? Porque quando formos comprar, eles saberão que nós já não temos mais de onde tirar. Mesmo sabendo que nossas reservas são imensas, mas não vão durar para sempre. Até porque o Brasil explora de forma irregular, explora de forma desorganizada os minerais que ele tem para que sejam feitos. Tá? Então, para que servem os recursos? Aqui na parte de baixo nós temos alguns modelos de recursos, né, utilizados, por exemplo, na construção civil, né? Alguns recursos utilizados na agricultura, né, para a correção do solo, por exemplo. Então podemos perceber a utilização dos minerais açóticos em quase tudo à nossa volta. Aquilo que eu disse, desde o simples cascalho da areia, a argila utilizada em construções, a utilização na agricultura e na geração de energia. Quais minerais nós mais utilizamos no nosso dia a dia? Principalmente aqueles que geram energia. Olha a gasolina, um derivado do mineral que nós chamamos de petróleo. Olha o carvão carvão mineral, como ele é utilizado nas indústrias para obtenção de calor. Carvão mineral, vocês já viram como ele consegue pegar fogo rápido e manter a temperatura. Para quem nunca viu um carvão mineral e já viu um narguilé ou acendeu um narguilé, aquele carvãozinho redondinho, aquilo é um carvão mineral. Reparem como ele pega fogo rápido e automaticamente mantém a temperatura por mais tempo. Por isso, grandes empresas, grandes indústrias, a siderurgia, por exemplo, utiliza para a obtenção desse calor. Esse calor que traz aí alguns benefícios às empresas, né? Recursos minerais, nós vamos ter então as classificações deles, os energéticos, os não metálicos e os metálicos, tá? Os energéticos, como nós estamos dizendo, são aqueles que produzem energia, tá? Os não metálicos, pedra brita, quartzo, aqueles que não têm grande valor. Tem valor, você fala assim, mas um metro de quartzo ele é muito caro, mas ele não tem o mesmo valor, por exemplo, que uma prata, que um níquel, que um cobre, que um ouro e outros minerais que nós chamamos de metálicos, como o próprio diamante, tá? Lembrando aqui que o diamante hoje estudado é o mineral mais resistente que se tem, tá? Quebrar um diamante, você precisa de ter um mineral muito mais forte do que ele em dureza. Tá? Então o diamante quebra todos os outros minerais. Por isso nós temos aí o uso do diamante em alguns conceitos aí, como por exemplo, cortar o vidro. Você compra uma pecinha muito pequena de diamante, claro que dura por muito tempo, você risca o vidro e ele quebra o vidro, ele corta até mesmo o vidro, né? E outros meios também, tá? Porcelanas, pisos, quartzo, granito, ardósia, tudo isso é feito com corte de diamante. Tudo bem? A utilização dos recursos minerais pelos homens primitivos está aos dias atuais. Como nós dissemos, né, alguns desses minerais foram utilizados pelo homem no passado para a criação de suas ferramentas que trazeriam para ele alguns benefícios. E na nossa atualidade nós sabemos que esses minerais são utilizados de forma muito simples na própria indústria, né, para facilitar o processo de produção. E claro,
Como nós sabemos que a indústria produz muito e em grande escala, nós sabemos também que esses minerais precisam de ser retirados em grande escala do nosso solo. Se eles não são retirados em grande escala, as indústrias param. E como alguns governantes mundiais dizem, sem exploração não há desenvolvimento. Ou nós destruímos ou deixamos de crescer. Tudo bem assim? Dessa forma, então, nós vamos ter os recursos minerais classificados, né, pela sua questão energética. Então, quais são aqueles que nós mais utilizamos para os recursos energéticos? O urânio, o petróleo e o carvão mineral, tá? Os recursos minerais não metálicos, tá? Como eu disse, aqueles de menor valor, são aqueles que vão ser utilizados na construção civil. Areia, pedra brita, ardósia, quartzo, granito, tá? O quartzo, para quem não conhece, a gente utiliza muito quartzo, né? Mas é um modelo de pedra, a pedra São Tomé, por exemplo. Tá? Você vai falar assim, mas a pedra São Tomé ela tem um certo valor no mercado, mas não aquele valor que tem um pedaço de ouro, um pedaço de prata, uma fração de diamante. Tá? Então estes são os conceitos desses minerais não metálicos. E os metálicos, como eu disse, tá? Aqui nós vamos ter a prata e o ouro, que são aqueles minerais mais caros, mais valiosos e com uma grande saída no mercado. Sabemos também que algumas indústrias compram boa parte desses minerais para armazenar, para que o pouco que se tenha seja caro. Para quem nunca assistiu, assista o filme que se chama, é um documentário também, que pode ser tratado como filme, Diamantes de Sangue. Vocês vão ver como que as grandes empresas armazenam diamante para que o pouco que tem no mercado seja muito valorizado, tá? Estes são conceitos simples dessa exploração do mineral, tá? E dentro desse conceito, então, nós vamos sempre ter aí a busca dos minerais para a exploração e exportação, tá? Os recursos minerais no interior de nossas casas, olha como os lugares, né? Banheiro, escritórios, computadores, né? Que nós temos, cozinha, sala, tudo que nós utilizamos aí dentro do nosso fator como minerais. E como são utilizados os minerais pelo mundo. Olha a indústria do mineral como ela é. Desde a produção de energia eólica, por exemplo, como as placas de aquecedores solares, tá? Até mesmo vindo da substituição aí ao petróleo. Sabemos que o petróleo também é um mineral escasso. Hoje nós sabemos que a OPEP domina esse poder de compra, esse mercado do petróleo, né? Sabemos que a OPEP é uma organização que organiza a venda do petróleo e que a Venezuela hoje possui o mineral petróleo mais puro que se tem e a maior quantidade que existe no mundo está no subsolo venezuelano, tá? Por isso, nós temos aí alguns conceitos, conflitos, como no ano passado, dentro da Venezuela aí, atrás desse mineral por países que querem buscar esse recurso para se transformar, né? Claro que os recursos minerais, eles são importantes para o homem. Se essa exploração não acontecer, nós vamos deixar de produzir algumas coisas, algo, tá? Ou algo deixa de ser produzido, algo deixa de acontecer, nós deixamos de ter alguns produtos em nossas casas, tá? Então eles são indispensáveis para o homem, né? Claro que nós encontramos recursos, então, em tudo que nós precisamos. Porém, o processo de extração que precisa de ser melhor acompanhado. A fiscalização precisa de ser melhor implantada. Por quê? Para que o próprio planeta, o próprio subsolo, possa conseguir se restaurar e nós possamos ter aí uma produção que a gente chama de sustentável, né? Que nós possamos tirar do subsolo aquilo somente que nós vamos precisar, porque se nós tirarmos o desperdício, como acontece hoje, nós não temos uma reutilização gigantesca dos minerais, nós descartamos para os lixões, simplesmente para o lixo, e aí o nosso planeta não vai ser capaz de se recompor. Tá belezinha? Galera, essa aí é um pouquinho dos recursos minerais.
voltamos em um outro momento, tá? Para que consigamos aí fechar. Abraço a todos e bom estudo!